Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a amada igreja. Hoje continua o tema sobre o sacrifício que agrada ao Senhor, o sacrifício perfeito, que agrada a Deus. Então, a parte B hoje. E nós vamos, com a graça de Jesus, começar lendo Isaías 61. Isaías, eu comparo ele com Paulo, porque tudo que Isaías fazia era aconselhando ao povo a se acertar com Deus, viver em harmonia e se acertar com Deus. Da mesma forma que Paulo, tudo em Paulo foi orientando a que os irmãos vivam em união, em oração, orai sem cessar, foi o que Paulo disse, orai sem cessar. A nossa oração deve ser constante e repetitiva, porque não sei porque surgiu ultimamente uns assuntos dizendo, se você já orou a Deus, Deus vai responder. Se você orar de novo aquele assunto, parece que você não teve fé na primeira oração. Vocês já ouviram isso? Agora eu pergunto, por que Jesus deu o exemplo da viúva, que orava sem cessar para o juiz fazer justiça a ela? E por que Jesus ensinou outras coisas que a pessoa constantemente estava incomodando? Aí disse, eu não temo a Deus, mas essa mulher está me importunando. E outra vez foi o homem com os pães para emprestar para o amigo. Aí eu gosto de pensar nessas coisas que não estão na Bíblia, mas que é uma força de expressão. A gente tem que pensar nisso, se é bíblico. Porque nós sabemos, o irmão Branda diz, que Deus não olha nem para nós, Ele quer saber do sangue, se está nos cobrindo. Isso é uma coisa correta, porque, inclusive, tem Jesus dizendo que protege os seus filhos como a águia protege os seus pintinhos. E nós sabemos que Deus deu toda a autoridade ao Senhor Jesus Cristo, todo o poder no céu e na terra. E o que Jesus Cristo fizer, porque foi Ele que deu, porque Ele sabe que o Filho não faz nada diferente do Pai, não é verdade? Mas quem nos escolheu para Jesus, Jesus disse, foi o Pai que me trouxe todos vocês a mim. Ninguém veio a mim sem que o Pai tenha trazido, né? Aí então nós devemos orar muito e muito, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo, quando leva uma pancada, ele cai fora, mas depois ele volta. Então, se eu oro por uma coisa, uma cura de um ente querido, de um irmão, eu não vou mais orar porque eu já orei, não, isso não é bíblico não, isso é uma força de expressão. Você tem que ter fé para continuar orando, porque quem mandou a gente orar sem cessar? Quem se lembra? Orar sem cessar todo o tempo. Quem foi que disse? Foi São Paulo. E sendo São Paulo, não foi São Paulo que disse, foi Jesus. Orar sem cessar, todo o tempo, toda hora, orar sem cessar. Aí a gente escuta a pregação, olha, ore trabalhando, ore lavando os pratos, ore lavando roupa, ore no carro, tudo. Mas depois diz, se você já orou, se você orador, você não teve fé na sua oração? Aí eu venho meditando isto, mas depois dizer que eu estou querendo consertar as coisas. Não, eu não estou querendo que eu não conserte nada. Eu lembro para que os que estão muito superiores a mim, meditem, será que o que o Gilvan está dizendo está certo? Entendeu, gente? Como é que Jesus pode ensinar isso a gente? Que a gente deve orar sem cessar. E depois não vou orar mais não. Quem foi que orou 3 vezes pelo mesmo assunto? Quem se lembra? Glórias a Deus, muito bem, irmão. Foi Jesus, orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se possível fosse,
ele não deixasse ele provar daquele cálice da amargura, da dor, da morte. Então Jesus era que não tinha crédito com Deus para orar uma vez só. Ele orou 3 vezes, mostrando, ele tinha crédito, ele estava mostrando que nós devemos orar, orar e orar. Que Jesus disse até aquele homem que não tinha medo de Deus, ele, para não ser mais incomodado, ele foi. Quanto mais o vosso Pai, a quem lhe pediu o Espírito Santo, ele dará. Então Jesus Cristo já foi o primeiro exemplo disso. E Paulo? Olha, Paulo foi agir conforme as pessoas estão dizendo agora. Vez que uma pessoa diz isso, Paulo depois se converteu, achou que nada mais podia tocar nele. Nada mais podia tocar em Paulo. Ele se converteu ao Senhor, então agora eu sou o bamba, sou o tal. Então, quem liberou o Espírito para vir sobre ele e bofetear 3 vezes? Quem foi que liberou? Hein? Jesus. Não penso que foi o diabo que veio de graça, não. Jesus liberou. Aí ele achava que aquilo era demais. Eu sou servo do Senhor. E agora eu estou vivendo pior do que quando eu não era servo. Justamente. É a vontade permissiva, que é um teste para nós. Então, o que foi que aconteceu? Quando ele foi reclamar, 3 vezes o Espírito mandado pelo diabo tinha, né? Tinha batido em Paulo. Aí, então, a resposta de Jesus: meu filho Paulo, eu vou repreender o Satanás, eu vou mandar ele ficar no lugar dele, que você agora é meu servo. Foi isso? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, agradece a graça que te salvou, agradece a graça que te levantou para ser o pregador do Evangelho para toda a terra, todo mundo, e até o final. Justo. Então, veja só, irmão. Aí Paulo foi lamentar. Aí Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Vive da minha graça, o que vier. Outra coisa, a turma, qualquer coisinha, não, porque o diabo. Lembrar de agradecer a Deus e clamar a Ele para que Ele dê força para sempre resistir ao diabo. Porque Jesus quer a gente brigando com o diabo, com os espíritos. Cada um que vier, irmã Lúcia, irmã Adilene, irmão, todos os irmãos, qualquer um que recebeu a tentação, não pense que o diabo veio de graça, não, veio por conta própria, não. Não pense, o diabo pediu permissão. E Jesus disse: nenhuma tentação o Pai permite que venha sobre vós, que vós não possais resistir. Ou seja, você vai aperrear, irmã Lu, vai aperrear irmã fulana, irmão fulano, irmão ciclano. Mas tem uma coisa, quando ele resistir, você nem espera que ele resista 2 vezes. Ele resistiu, você cai fora. Quando Jó resistiu a primeira parte de Jó, o que foi que aconteceu? Então ele saiu, na resistência que Jó dele saiu. Para quando ele chegou lá, aí Deus perguntou a ele: e aí? Noutra expressão, e aí? Também não mexeu nele, só mexeu nas coisas dele. Deixa eu mexer nele, para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua cara. Isso é a resposta do diabo. Olha a segunda permissão. Aí Deus diz: vai, toca nele, só não falta tirar a sua vida, mas toca nele. E Deus sabia de tudo, estava despreocupado, porque Deus sabia de tudo, porque Deus nos conhece. Então nós temos que ter essa consciência: tudo que vier sobre mim, Deus já sabia. Agora, que adianta a gente dizer que Deus sabe tudo que vem sobre nós e depois dizer coisas que é uma força de expressão? Não precisa orar mais não, porque Deus já ouviu sua oração, mas Deus não ensina assim. Isso aí é uma força de expressão.
Não estou condenando ninguém, mas estou dizendo a força de expressão. Eis que vem, aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes o castigo do Todo-Poderoso, que ele faz a chaga, ele mesmo ali, ele fere e as suas Olha aí, veja que, te livrará, e na sétima mão. olha, veja que consciência Jó diz, está vendo? Ele fere e ele sara as chagas. Ele adoece e ele cura. E o que foi que Jesus disse? Disse assim, ele disse, como o nome de Deus aí, ele disse assim: aconteça um mal em Israel, que não fui eu quem fiz. Tá vendo? Ah, mas Deus já tomou, Deus não ia fazer mal. Deus não faz mal a ninguém de si só, mas Deus quer ver nós lutando e vencendo o inimigo. Acontece um mal em Israel, acontece a morte, doença, que ele não tenha feito. Ele não é hipócrita não, que diz, não, porque vocês pecaram, então não pude livrar. Não, ele permitiu para que a gente aprenda a brigar, lutar contra o inimigo e fortalecer. E ainda diz mais assim, Paulo ainda chega a dizer, completando, diz, e a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, mas é nossa luta. Então Paulo aprendeu de tal maneira a lição quando Deus disse, a minha graça te basta, que depois disso, gente, não deu, foi 100 vezes mais o sofrimento de Paulo. Que 100 vezes, muito mais, que ele chegou a ser ameaçado de morte, foi apedrejado, foi tudo. Foi que ele disse, importa que por grandes tribulações, foi isso que ele disse? Importa entrar no reino do céu por grandes tribulações, porque importa que por poucas ou muitas tribulações entremos no reino dos céus. Ou seja, não vou ligar para as tribulações que eu tive, porque o que é mais importante eu já tenho, que é a garantia do reino dos céus. Ah, outra coisa, quando veio a morte para o lado dele, ele amaldiçoou a morte? Não. Ele esculhambou aqueles homens romanos que estavam querendo maltratá-lo? Não. Ele disse, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória. E a morte dizendo, vou já arrancar a tua cabeça, vencido foi a morte. Cadê a morte, teu aguilhão? Ou seja, o que tu poderias fazer para atrapalhar eu entrar na glória, eu não entro, porque desde já espera por mim uma coroa de glória. Ou seja, eu não vou pensar nesta carne pecadora, nesta carne que eu lamento, que o bem eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer isso eu faço, então eu vou lamentar por esta carne. Eu vou me regozijar que Deus tem um novo corpo para mim. Paulo chegou a ficar tão entusiasmado que ele disse assim, eu desejaria até me separar de Cristo, me tornar um apóstata, para botar mais parente meu dos judeus para a glória. Mas tudo isso ele sabe que é a vontade de Deus. Então, gente, é isso que eu quero dizer a vocês. Esse negócio, ore. Não, mas você não já orou? Você já orou, não já? Não, orei não, mas você já orou. Você não crê na sua oração, não? Cremos, mas Deus quer que a gente ore sempre. Quem mandou Paulo dizer orar sem cessar, todo tempo, toda hora, foi Jesus Cristo. Quem nos ensinou isso que eu já falei aí, do juiz e do homem que ia dar pães para o amigo dele, foi o Senhor Jesus Cristo. Justo, e quanto mais que Jesus ainda disse que nós devemos fazer mais do que ele mandou. Então, gente, é isso que eu quero agora ler com vocês. O tempo em que Deus, como uma força de expressão minha, quase não estava mais suportando os judeus. Então ele começou agora
a olhar para os gentios. Vamos ver aqui, 60. Isaías, o profeta pregador dos mais excelentes que Deus já produziu. Isaías 62. Vamos ficar de pé e quem achar, diga que achou. 62, de 1 ao 4. Então diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. O 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra, dizendo, a casada, dizendo, e a tua terra, a casada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Desculpe que a visão minha vez não está muito boa, não. Então, meus irmãos, nós vamos orar para depois continuar outras leituras. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, que possamos Te servir de acordo com a Tua vontade perfeita. Nos ajuda, ó Pai, para que esses carrapichozinhos que às vezes se agarram na gente, a gente querer obedecer uma força de expressão, não, é só o que a Tua palavra diz, nem um tio, nem um jota, a mais nem a menos. Então, ó Deus, ajuda-nos, para que sejamos Teus servos verdadeiros e fiéis, e que isso só cause alegria e satisfação a Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos, e pedimos também abençoar os cânticos, e abençoar quem vem trazer a mensagem hoje, e também abençoar nossos irmãos, e todos os músicos, os diáconos, e todos, enfim, que estiverem nessa igreja, e aqueles que hão de chegar, que venham abençoados para Te servir e Te glorificar. No nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Eu peço também que o Senhor abençoe o meu irmão, o pastor Mariano. Eu tenho mandado mensagem para ele tem sempre elogiado a mensagem. Tem o pastor José, e tem outros irmãos, tem o pedreiro, tem um barbeiro, Ronaldo Cheira, e tantas outras pessoas. Temos uma irmã chamada Jaeli, irmã Jane, irmão Maurício e tantos outros irmãos, opa, que eu esqueço, mas oro por eles, também por toda a minha família. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, amados. A gente tem que orar por todos, inclusive as nossas famílias, que são as famílias. Eu tenho mais gente que conquistei na amizade e levando a mensagem do que gente da minha família. E tudo tem seu tempo. Eu não vou esmerecer dizer, eu já orei, não. Tudo tem seu tempo. Amém?
E Deus quer que a gente continue, não os merecer, não os mereça jamais, de orar, de glorificar, de fazer o bem até aqueles que te odeiam, porque isso são os mandamentos que Deus manda para nós. Amém? Agora nós vamos ler, eu estou fazendo uma sequência assim, vamos ler agora Romanos 12, versículo 1 e 2. Veja, primeiro foi a luta para Deus converter os judeus. E para a força de expressão minha, assim como eu falei, força de expressão, porque a força de expressão a gente quer dar algo a entender, mas não é que eu estou dizendo que é, porque eu não sou Deus. Não é verdade, irmão? Eu não sou Deus. A força de expressão para levar a pessoa a meditar. Entendeu? Então, vamos supor, depois que Deus viu tanta dificuldade, Isaías, Ezequiel, Samuel e tantos outros mais, que falaram contra o povo de Israel para se converter, aí Isaías foi que Deus botou mais na linha, que ele não só pregava contra o pecado, como ele já mostrava o que é que Deus ia fazer no futuro. E então ninguém quis ouvir, eu já falei isso e torno a falar, porque é importante na nossa cabeça. De tanto Deus insistir e os judeus não quererem, que foi que Deus disse? E acontecerá, isso aí já é adulto, já é com Zacarias. Disse, foi em Isaías 52, 6. Que disse, o meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia eu virei e direi, eis-me aqui. Agora veja se Deus revelou o seu novo nome a nenhum judeu mais. Tem? Não. Passaram-se os tempos, chegou o tempo de Jesus se encarnar, mas os judeus não modificaram em nada. Pelo contrário, ainda pensavam que aqueles profetas que tinham morrido porque tinham errado. Então ele disse, mas o meu povo saberá meu nome. E quem foi esse povo que ele foi se revelar? Fomos nós, os gentios. E João disse lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio deste verbo. Esse verbo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, e foi passando, até que chegou e disse mais assim, que o povo dele que reconheceria o seu nome, não foi filhos nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus que chama. E disse, eles serão chamados filhos de Deus, está lá em João, não sei se é João 1,15, aí diz, que não nasceram nem da carne, da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus que toca. Ou seja, ele estava mostrando que os filhos dele agora já iam nascer com aquela marca da eternidade, ou seja, predestinação. Amém? Então agora nós vamos para Romanos 12, 1. Às vezes você vai para cima e para baixo para dar certo com aquilo que eu quero falar. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 1. E depois não fecha a Bíblia não, porque vai ter alguns mais de Romanos para ser lido. Romanos 12. Os sinais que Deus estava usando o Paulo para orientar nós gentios. Disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. O que quer dizer experimenteis? Você tenha experiência com Deus. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Veja, isso aí é Paulo agora aconselhando. Veja que foi Paulo 12. Romanos tem até 16, ou seja, já quase terminando de escrever Romanos. Mas Paulo tinha lutado antes também pela circuncisão. Mas depois que Paulo foi convertido, aí Jesus disse para ele: não precisa de circuncisão. Prega aos judeus arrependimento em Jesus Cristo. E é como se fosse circuncidado. Pregue aos gentios que não são circuncidados a conversão ao seu Jesus Cristo, que terão as bênçãos como se fossem circuncidados. Então, nessa luta, Paulo agora enfrentou também os judeus, que era assim com Paulo antes, enfrentou os judeus, que diziam: esse homem é falso, porque ele começou atacando os gentios, prendendo os gentios, ajudou a matar um gentio que foi Filipe, que era o grego. Foi Filipe, aquele morreu apedrejado. Estevão, às vezes eu troco. Estevão. Então, agora que Paulo foi convertido, chegou com uma história diferente, vamos matar esse homem, que ele é falso. E então ninguém queria nada com Paulo, mas Paulo agora estava enfrentando as coisas que ele enfrentou, de ser carregado no saco, ser apedrejado tudinho, porque ele estava mostrando que aquilo que ele estava antes era um evangelho que não levava à salvação, era um evangelho de farisaísmo. Mas Paulo agora estava com o evangelho do cristianismo. Então agora, veja, já pede terminar o livro de Romanos até 16, já no 12, 4, 16, faltam 4 capítulos apenas para Romanos. Ele agora estava dizendo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a Deus. O que é um sacrifício? O sacrifício não é obrigado o sacrifício, é todo aquele que mata, não. Ali é um sacrifício de imolação. O sacrifício é você se ajoelhar, orar. O sacrifício é você jejuar. Tanto é que se o jejum não for bem feito, Deus diz que não aceita. Entendeu? É não estar jejuando e arengando, jejuando e chamando nomes, jejuando e querendo crucificar o irmão, porque não está jejuando, não. Você não sabe como está a condição do irmão. Se chega o irmão aqui que toma remédio, mais remédio, e que o estômago dói, aí vai obrigar ele a jejuar? Não, ele pode orar, nós oramos, porque acontece muitas vezes comigo. Eu tenho jejuado, mas não muito, porque tem remédio que ataca o estômago, não é problema que eu tenho. Mas está entregue na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu creio e sei que Ele pode me curar a hora que Ele quiser. Mas eu tenho que falar também como aqueles rapazes que iam entrar na sarça ardente. Eu sei que o Senhor pode me curar, mas se Ele não quiser me curar, isso não tem problema, eu quero servir a Ele, glorificar o seu nome. Não é verdade? O que foi que o filho do irmão Brenda disse para o pai? Pai, o Senhor que tem a força da palavra, o Senhor que orou e mamãe ressuscitou, e a mulher do irmão Branda, na pancada, morreu, e ele orou, ela reviveu. Então, eu disse: e por que o senhor não ora? Eu disse: filho, essas coisas não foram para servir a mim próprio, né? Para mim, foi para espalhar para os outros. E quem é o dono da saúde? Quem é? E Jesus vivia numa vida tão tranquila, tão calma, aquela brisa mansa. Era assim, que Jesus vivia? Ele botava a mão na cabeça, vocês sabiam? Que Jesus sentava assim numa pedra e botava a mão na cabeça de tanta dor de cabeça que ele sentia.
Vocês sabiam disso? Quem não sabia, levante a mão. Pois é, ele botava a mão na cabeça assim, ó. A mão na cabeça, tanta dor que ele sentia. E por que Deus não curava ele daquelas dores? Porque Deus mandou ele para curar os outros. E veja o que é que Isaías diz. Ele carregou consigo todas as nossas iniquidades e nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha aí, ele podia. A única vez que ele orou para Deus tirar aquele sofrimento dele, porque nós nunca sentimos a dor da morte. Aqui ninguém nunca sentiu a dor da morte. Quem sentiu a dor da morte, sei lá, só foi um quadro que alguém, como aconteceu lá em Campina Grande, alguém ressuscitou. O irmão ressuscitou. Mas não sei, ninguém sentiu a dor da morte, não. Sentiu a dor forte, mas não é a dor da morte. E Jesus Cristo? Sentiu a dor da morte ou não? Antes de ir para a cruz? Hein? Vamos responder, você sem medo. Sentiu a dor da morte ou não? Antes de ir para a cruz, Jesus? Hein, irmã? Sentiu. Vocês estão lembrados da expressão deles? Eu estou sentindo a dor da morte. Não foi que ele estava no Getsemane. Eu estou sentindo um torpor. Eu estou sentindo como que eu vou morrer. Estava que não aguentava nem respirar. Ofegando, às vezes inchadas, o sangue multiplicou, às vezes inchada, o coração cresceu. E eu estou sentindo a dor da morte. E Deus deixou ele sentir aquela dor. Mas, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glórias a Deus. E Deus o consolou. E ele veio para os discípulos que estavam dormindo. Eu já vi gente criticar os discípulos que estavam dormindo. Mas eu ainda penso, agora eu sou o que penso. Estou dizendo, creio que foi assim não. E quem deu aquele sono aos discípulos foi quem? Foi Deus. Aquela conversa era conversa de pai e filho. Era aquela conferência, como o pastor Marinho Branco diz, aquela conferência, só eu e você. Ele orou ao pai e o pai falou com ele e disse, filho, você tem que vencer para libertar todos aqueles que iriam se perder se você não vencesse. Aí na terceira vez ele disse, vocês não puderam nem orar comigo uma vez? E os discípulos às vezes não passavam horas e horas orando com ele no Horto das Oliveiras? E por que ali não pôde? Ó, o sono. E ele lá se acabando de dores, de sofrimento. Aí onde entra assim a minha inferência, se os discípulos estivessem ali e vendo Jesus bagunçado, como estivesse morrendo afogado, como quisesse ar para respirar e não tinha, e os discípulos olhando e vendo o braço, o peitoral de Jesus, tudo ensanguentado, do suor que ele estava suando, eram gotas de sangue. Cresceu tantas vezes, incharam tanto, que permeou o sangue, abriram os poros e o sangue começou a sair. E os discípulos viram Jesus orando e o sangue molhando o corpo dele. O discípulo ia orar para que Deus não deixasse o pastor dele morrer. Mas os discípulos estariam orando contra ele e contra nós. Se tinha que morrer, tinha que o Cordeiro cumprir a profecia de João.
João Batista, que muita gente diz que ele não fez nada, ele fez uma tremenda de uma profecia. Porque ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Na interpretação natural, dizendo: eis aí aquele que vai morrer, vai sangrar, porque o cordeiro era importante, não era pela carne, não. O cordeiro era importante, era pelo sangue. O sangue que saía de suas veias. A carne era para ser dado aos sacerdotes, mas a importância ali daquele cordeiro seria o sangue que representava a limpeza do pecado. Eis o Cordeiro de Deus, é esse mesmo que vai passando aí, olha. Sigam ele, é aquele ali, olha aquele. E ele andando, sigam ele, alguns discípulos de João seguiram. Ele é quem vai tirar o pecado de vocês. Ele é quem vai lavar o pecado. Ele é quem vai livrar da morte. Ele que vai limpar a eira. Glórias a Deus, aleluia. Então, ele não teve nada a seu favor, só sofrimento, só amargura. O Cordeiro de Deus. E tem gente que, não, João não fez quase nada, e Deus disse que ele não fez, os outros anunciavam e representando um animal. Então, esse é o cordeiro daqui, para derramar o sangue, e alguém botava a mão no cordeiro, enquanto o cordeiro esvaía seu sangue e ele saía livre daquele pecado. Mas agora não, agora era o Cordeiro Real. O Cordeiro Real, assim como um sacerdote pega o cordeiro, bota nos braços, e aqui é o altar, bota o altar e fura, João pegou aquele cordeiro e colocou nos braços. Irmão, isso é uma coisa tremenda. Isto é uma coisa que muitos homens gostariam de ter, esse galardão que João teve. Botou o cordeiro no braço e mergulhou na água e depois tirou. E quando tirou, não chegou nem a orar, que ele viu o reflexo, a luz que descia do céu, a pomba, aquela claridade e a expressão: este é meu filho amado, em quem me compraz, a ele servi. Amém? Então João poderia muito bem, João mostrar a Deus, mostrar ao povo que Deus mostrou para ele. Então João sabia. Eu vou terminar, porque a hora foi exígua, mas eu vou terminar. Mas depois eu vou continuar fazendo essa leitura. Outros sabem, porque não adianta fazer voando, o que adianta é você. Eu pergunto aos irmãos da sinceridade: vocês foram abençoados? Glórias a Deus. Então o próximo, até dizer o próximo, vai ser Zacarias. Então, quando Deus começou a dar sinal, Zacarias, vocês já sabem que eu já falei muito, mas vou terminar aqui para não passar da hora. Na próxima eu falo sobre Zacarias. Zacarias 14, 6 ao 9 e depois 11. Mas eu agradeço a Deus que nos orientou. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, essa tua igreja. Abençoa todos nós. Nós só estamos seguros, tranquilos, porque temos a tua promessa. E nós sentimos nos nossos corações que nós te amamos. E também sentimos algo pesar em nós quando nós falhamos contra ti. Abençoa nossas esposas, nossos cônjuges, melhor dizendo, o homem ou a mulher. Abençoa nossos filhos, abençoa a tua igreja. Abençoa o nosso pastor, meu Deus, que ele é incansável.
Por isso que eu sempre digo que ele é como Paulo, ele é incansável. É o Senhor que dá essa energia a ele. Abençoa para que aqueles pregadores, tanto daqui, que são menos, como lá daquela parte de uma pessoa, que são tantos, mas que todos sejam fiéis à tua palavra. E, ó Pai, eu clamo também esse favor para todos nós, que esqueçamos as expressões que não casam com a Bíblia, Pai. Esqueçamos essas expressões, porque não é nada demais fazer uma inferência, mas tomar aquilo como fosse um mandamento. Se você já orou uma vez, não precisa orar mais, porque assim você não está crendo da sua oração. Isto é uma coisa que eu não tenho medo de dizer, isto não é do teu agrado. Isso é uma força de expressão, que a gente deve ter muita fé de saber que já está resolvido, mas a gente tem que orar, porque quem foi que nos ensinou assim foi o Senhor, Pai, e por isso nós entregamos tuas mãos, e nos dê mais disposição para a gente orar sem cessar, a todo tempo e a todo lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos isto. Abençoa a tua igreja amada e que hoje tenhamos um culto abençoado. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Deus nos abençoe.